Aleluia. Você está preparado para a palavra de Deus, meu irmão? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Gênesis, capítulo de número 6. Pastor, onde fica Gênesis? Logo depois da capa. Abriu, virou, está ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O título dessa mensagem é O Fator Noé. Repita comigo, o fator Noé. Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 6 e o versículo de número 5. Peço também a licença dos irmãos. Vamos fazer uma leitura um pouquinho mais extensa. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 22. A Bíblia diz assim: eu estou em Miqueias. Bem depois da capa. Meu Deus. Gênesis 6:5 diz assim: e viu o Senhor a maldade do homem, que se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face de toda a terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás, de 300 côvados de comprimento e 50 côvados de largura. Farás na arca uma janela de 1 côvado e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento. E assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Glória a Deus. Até aqui. Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te agradeço, Senhor, pela tua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que os meus lábios se mexam neste lugar, mas que a voz do Senhor é que seja ouvida nos nossos corações. No nome de Jesus, amém e amém. Queridos,
Gênesis capítulo 6 é um texto em que o Senhor olha para a terra e vê a maldade e a corrupção que tinha se tornado no coração dos homens. O fato é que eu imagino de todo o meu coração, que a corrupção daquele tempo não se compara à corrupção dos dias atuais. E o Senhor, quando a Bíblia diz aqui que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem, talvez você já tenha sido questionado ou já questionou, mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Deus falado, não o cumprirá. Então aqui existe uma deficiência até de tradução, porque o correto seria dizer que Deus se entristeceu de ter feito o homem, por causa da maldade do coração do homem. Agora, se naqueles dias estava assim, eu imagino o que seria hoje sem a graça de Cristo sobre a terra. Porque hoje os homens se tornaram amantes de si mesmos. As pessoas não pensam mais uma nas outras. Famílias brigam por causa de política. Pessoas deixam de se falar simplesmente pelo fato de não concordarem umas com as outras. E a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará. E isso tem acontecido nos nossos dias. Estamos chegando nos dias em que as pessoas estão se esquecendo uma das outras. E principalmente se esquecendo do Senhor. Se esquecendo do Senhor, se esquecendo da presença de Deus, se esquecendo da devoção, se esquecendo da santidade, se esquecendo da adoração. E os nossos dias não são muito diferentes dos dias de Noé. Só que essa mensagem tem por título Fator Noé. Por quê? Porque em dias assim Deus olhou para a terra e a Bíblia diz que que Noé achou graça perante os olhos do Senhor. Ou seja, havia um homem diferente. Havia um homem diferente. E eu quero começar a mensagem dessa noite perguntando: o que Deus vê quando olha para a sua vida? O que Deus vê quando olha para a sua vida? Será que você acha graça perante os olhos do Senhor? Será que existe diferença em você? Será que você está só seguindo o fluxo da grande maioria? Ou será que você realmente se converteu e está indo no sentido contrário do que a maioria está indo? E há diferença em você. Sabe qual é o problema dos nossos dias? Que a igreja se tornou igual. A igreja foi criada como o corpo de Cristo na terra, como um corpo, um organismo vivo, que vai tocando por onde passa e influenciando e transformando a vida de pessoas. Ou seja, é a igreja que transforma por onde ela passa e não é transformada pelo lugar que ela está. No entanto, são os ambientes que têm nos transformado e não nós transformado os ambientes que estamos. Hoje você não sabe mais distinguir em uma empresa o crente do não crente. O crente se tornou sinônimo de bolsonarista. Irmão, e eu não estou falando de política aqui, mas a igreja não tem nada a ver com Bolsonaro, com Lula, não tem nada a ver com candidato A, B ou C. A igreja tem princípio, meu irmão, e a igreja vai junto com quem tem princípio, aleluia. Só que não deveria ser a igreja que vai junto. Deveria ser os homens de princípio que vão junto com a igreja, aleluia. O Coliseu tentou parar a igreja.
Os leões tentaram parar a igreja, César tentou parar a igreja, Pilatos tentou parar a igreja, o Caifás, o sumo sacerdote, tentou parar a igreja, mas a igreja de Cristo continua viva 2026 anos depois. Aleluia, aleluia. Só que muitas vezes a igreja continua aberta, mas ela não continua sendo o que ela nasceu de fato para ser. Quando o Senhor olha para a igreja, Ele precisa ver o que Ele viu em Noé naqueles dias. E você já vai entender, o caldo já vai entornar, que vai engrossar o negócio, irmãos. Porque a vida de Noé causou isso em Deus, porque Noé era diferenciado. Vamos lá, Noé estabeleceu um novo padrão para a obediência, irmãos. Como assim, pastor? Como assim um novo padrão para a obediência? Porque obediência não pode ser uma condição que oscila. Uma hora eu sou obediente, outra hora eu não sou. Obediência não é seletiva. Ou seja, eu não escolho só obedecer nos lugares que mais são confortáveis para mim. Eu obedeço em todos os lugares a palavra do Senhor. Só que hoje em dia a obediência se tornou seletiva quando ela existe de fato. Agora, pense comigo, por que Noé nos ensina? Porque Noé tinha uma obediência incondicional, constante e sustentada pelo tempo. Por quê, pastor? Porque Noé fez por 100 anos o que Deus só falou uma vez. A construção da arca demorou 100 anos para ser concluída. E durante esses 100 anos, Noé continuou obedecendo o que Deus disse desde o primeiro dia. Aleluia. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor, eu sou como Noé, meu irmão. Às vezes a gente não consegue obedecer por uma semana. A gente não consegue permanecer no lugar que Deus falou, muitas vezes nem um mês. Você tem noção do que é 100 anos, irmãos? A maioria de nós, se alguns viverem, amém, que seja com saúde, mas a maioria de nós não vai viver isso. Ou seja, toda a nossa vida de obediência ainda não se compara ao tempo que Noé seguiu obedecendo. É uma obediência incondicional, constante, que é sustentada no tempo. Deus não repetiu a ordem, mas Noé não parou de obedecer. Aleluia, aleluia. Tem gente, irmão, que está atrás de profetada. Sabe o que é atrás de profetada? Ela quer ir, coloca a faixa na rua. Vai vir o irmão que revela até CPF. Um dia um irmão falou para mim: pastor, vai lá no culto hoje da nossa igreja, tem um irmão lá que revela até CPF. Eu falei: meu irmão, o meu CPF eu já sei. Se ele puder revelar os números da Mega Sena, é melhor, né? CPF eu já sei. Agora, tem gente que vai atrás disso, por quê? Porque ele sempre precisa de uma nova palavra para continuar. Ele sempre precisa de uma afirmação para ir um pouquinho mais para frente. Irmãos, tem culto que eu já vim, que eu senti a glória de Deus de forma tão intensa, tão poderosa, que parecia que eu saía desse lugar flutuando. Mas teve culto que eu já vim, que eu não senti nada.
E o que eu fiz? Continuei a minha vida com Cristo do mesmo jeito. Porque nós não movemos pela circunstância, nós caminhamos pela fé, aleluia. Tinha um louvor antigo que dizia assim: não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. Tem gente que sabe que ele se move pela circunstância, pelo momento. Posso dizer uma coisa para você? Diga pode, pastor. Tem muito momento da sua vida que vai ser extraordinário. Mas isso não exclui o fato que também existirão os momentos de aflição. Jesus nos alertou, Evangelho de João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia, aleluia. Mas a gente mesmo assim precisa de uma nova voz, precisa de uma nova verdade. Eu, quando fui para uma comunidade terapêutica, irmãos, há 22 anos atrás, a comunidade que eu fiquei era rústica, pastor Carlos, não tinha a excelência que o pastor Carlos já atingiu, que era nova a comunidade, era uma casinha de madeira, nem pode ter algo assim hoje em dia. Era uma casinha de madeira. Nós tínhamos oração 7:30 da manhã às 8, tínhamos a leitura do Provérbios, nós líamos o livro 40 Dias com Propósito, do Rick Warren, fazíamos todo dia o propósito, perto do meio-dia o almoço, daí laborterapia, a chácara era grande, irmão, era foice, era roçadeira, era machado catando lenha, era uau, era incrível. Das 6:30 às 7 mais uma oração, das 7 às 8 janta, 8 culto, todo dia culto, todo dia culto. E eu não aprendi, irmãos, naquele lugar, eu já tinha visto isso antes, nos outros internamentos, mas lá eu não aprendi os 12 passos. Lá eu não aprendi, não fiz terapia. Lá eu aprendi a amar Jesus de todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. E deixa eu dizer algo para você, eu continuo fazendo isso já há 22 anos, aleluia, aleluia. E espero continuar fazendo. Quem só obedece quando Deus fala de novo, nunca termina o que Deus mandou começar. Meu Deus do céu. Quem só obedece quando ouve de novo, nunca vai terminar o que Deus mandou começar. Nunca vai concluir alguma coisa. A Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Essa profecia é a pregação da palavra, é a palavra de Deus, sabe? Mas não é a necessidade de Deus falando. É a necessidade de você conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, aleluia. É a Bíblia, é a Bíblia. É a Bíblia. Quanto tempo você é capaz de continuar obedecendo a Deus naquilo que Ele te direcionou? Ô pastor, às vezes a preparação, o processo é prolongado. Quando o assunto é se preparar para alguma coisa, vamos lá, se preparar para alguma coisa importante, quanto tempo você consegue continuar? Porque começar, irmãos, é muito fácil, mas permanecer naquilo que você começou, não é todo mundo que consegue. Isso não é para acusar, isso é para ensinar, para nos trazer de volta ao centro da vontade do Senhor.
Eu não falo aqui como o apóstolo diz, eu não falo porque eu já alcancei, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim, aleluia. Eu não estou falando aqui como santo, irmão, como perfeito. Eu estou falando como alguém que está buscando um alvo, e esse alvo é Cristo. Por quanto tempo você consegue continuar? Por quanto tempo você consegue permanecer? O último livro, o último versículo do livro do profeta Daniel. O último versículo, sabe o que diz? Daniel, tu porém, segue o teu caminho até o fim, pois no fim dos dias te levantarás para possuir a tua herança. Aqui está falando da salvação. Mas antes disso, segue o teu caminho até o fim. Qual seria o último conselho de Deus para um homem como Daniel? O que Daniel fez? Daniel só foi para a cova dos leões. E os leões famintos, que estavam acostumados a devorar todo mundo que caía naquela cova, naquele dia jejuaram. Daniel viu os seus melhores amigos, Ananias, Misael e Azarias, que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele viu esses 3 homens indo para a fornalha de fogo ardente, com o fogo aquecido 7 vezes mais. E de repente o rei olha para dentro da fornalha, não foram 3 os que foram jogados? Porque eu vejo o 4º homem andando pela fornalha, aleluia. E eles saíram ilesos. Os homens que foram colocá-los no fogo foram consumidos pelo fogo. Eles saíram ilesos. Daniel, que foi como escravo para a Babilônia e se tornou um governador no governo de Nabucodonosor. Depois ele passa para Beltesazar, Evil-Merodach. Depois ele passa pelo governo de Ciro, de Dario, persa. Então Daniel teve vários governos na Babilônia, e ele lá como um governador da Babilônia, como um homem importante, a ponto da rainha falar assim: ei, aqui na Babilônia, um homem com um espírito excelente, esse homem é Daniel. Olha a história desse camarada, e no fim da história dele, sabe o que Deus diz? Segue o teu caminho até o fim. Daniel, não vai adiantar nada passar tudo que você passou, se você desistir no meio do caminho. Meu Deus do céu. Não vai adiantar nada se você desistir. Sabe, você começou o ano bem, você está na igreja, meu irmão. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: segue o teu caminho até o fim. Não vai adiantar nada se você não continuar, se você não permanecer, aleluia. Evangelho de Mateus diz o seguinte: o que perseverar até o fim será salvo, aleluia. Não é o que vem num culto, não é o que vem uma vez a cada mês, não. É aquele que consegue perseverar até o fim. E perseverar não é fácil, irmão. Imagine comigo agora Noé. Noé era um tempo, irmão, que eu imagino que era deficiente até de ferramenta. Não tinha machado amolado. Noé todos os dias tinha que entrar na mata, cortar a árvore, levar a árvore, limpar a árvore, cortar as tábuas, no outro dia de novo, e vários dias, e vários dias, e vários dias estocando madeira. Agora era muito, eu imagino que podia um vizinho olhar para Noé: Noé, estou vendo que você tem umas tábuas aí, eu estou com um problema na minha casa, lá você não me arruma umas 2 tábuas dessas, eu te pago. Imagina que se fosse um de nós ia falar: já sei, vou montar uma madeireira, e vou ficar extremamente rico, porque agora eu tenho um monte de madeira.
Porque quem não sabe perseverar até o fim, ele se embriaga no meio do propósito, ele se perde no meio do caminho. Satanás faz com que aquilo que está na mão dele mude o destino, e ele acha que porque ele está prosperando naquilo, ele está no lugar certo. Ei, nem tudo que te prospera é vontade de Deus para a sua vida, meu irmão. Muitas vezes, e em algumas vezes também, é só uma estratégia para te tirar do propósito eterno de Deus para a sua vida. Não estou dizendo que homens de Deus não podem enriquecer. Eu estou dizendo que homens de Deus não podem se embriagar com isso. Não podem se perder com isso. Deixar o propósito de lado por causa disso. E Noé segue, e não é fácil, irmão, entrar na árvore. Meu Deus, na mata, cortar a árvore. Você acha que todo dia estava fácil? É uma região, irmãos, que durante o dia dá uma sensação térmica de quase 50 graus. E mais, continuar em meio à oposição não é fácil. Porque quantos, Noé, que está fazendo? Estou fazendo uma arca. Para quê? Porque vai vir um dilúvio e vai destruir a terra. Noé, você é maluco. A Bíblia diz que ainda não havia chovido sobre a terra. Noé, você é doido, Noé. Fica imaginando as rodas de conversa das pessoas que conheciam Noé. Ei, vocês estão sabendo do Noé? Então, o velho endoidou. O velho pirou. Todo dia ele entra no mato e vai cortar árvore. Se fosse os ambientalistas da nossa época, diriam: Noé está degradando o meio ambiente. Está cortando árvores, estocando por causa de uma ideia maluca. Talvez dentro da própria casa. Noé, meu velho, o que você está fazendo da tua vida, Noé? O que você foi inventar com esse negócio de arca, Noé? Mesmo assim, Noé saía todos os dias de casa, cortava a árvore, limpava a árvore, fazia tábua e colocava na arca. Todos os dias durante 100 anos. Por quê? Porque quem sabe para onde está indo não se corrompe durante o processo. Quantas vezes você vai ouvir, mas você vai na igreja de novo. Vão ter aniversários que vão aparecer para você ir, festas que vão aparecer, e alguém vai te falar: mas você vai embora agora, mais cedo, por quê? Vou na igreja. Mas na igreja de novo, você já foi vez passada, e agora você vai olhar e vai responder: não, é que eu sei para onde eu estou indo, aleluia. E quem sabe para onde está indo, não se desvia no meio do caminho, aleluia. Glória a Deus. Sabe, existe um exemplo muito grande no exército, irmão. Porque quantos anos que não existe uma guerra que o Brasil participa? Eu acho que pelo menos uns 50 anos. Vamos lá, 50 anos. Se alguém puder dar um Google aí, mas eu imagino que mais de 50 anos que o Brasil não participa de uma guerra. Só que, se for 50 anos, foram 50 gerações de jovens com 18 anos que se alistaram e entraram no exército, sim ou não? E todos os anos, jovens entram, 80 anos, 80 gerações então. Todos os anos, jovens entram e se preparam para algo que há 80 anos não acontece. E sabe o que vai acontecer a partir de agora? Eles vão continuar fazendo a mesma coisa. Se preparando, se preparando, se preparando, se preparando, se preparando, se preparando. Eu tenho um parente que é major da Polícia Militar do estado de Santa Catarina.
E um dia ele chegou para mim e disse: pastor, eu e alguns amigos oficiais, nós compramos uma chácara. Foi: por que vocês compraram uma chácara? Nós compramos uma chácara, estamos fazendo um bunker na chácara, um lugar blindado, porque na cabeça deles, eles tinham feito algumas maldades já na profissão deles. E ele me falou: nós sabemos que na volta de Cristo nós vamos ficar, mas nós preparamos um lugar para combater o anticristo a partir desse lugar. Eu falei: meu filho, quanto você gastou? Ah, gastei tanto. Eu falei: era bem mais fácil, meu filho, você converter a Jesus, se arrepender. É bem mais simples. É bem mais simples. Mas sabe qual é o foco aqui? Pessoas estão preparadas para algo que nem a igreja mais acredita que vai acontecer, mas vai acontecer. Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aleluia, aleluia. Em breve Cristo voltará. Tem pessoas de fora se preparando para algo que a igreja já deixou de se preparar. Chegará um dia em que o Senhor estará nos esperando. Meu Deus, Ele tem fogo em seus olhos e uma espada em suas mãos. Ele cavalga num cavalo branco. Os seus cabelos são alvos como a neve. Aleluia. E de repente, um dia nós vamos escutar um grande coro: vem minha noiva, vem minha noiva, vem me encontrar, vem minha... Essa é antiga, né? Vem minha noiva. Isso vai acontecer, queridos. Isso vai acontecer. Preparação não é sobre um evento. Preparação não é sobre um evento. É sobre quem você se torna até chegar lá. Aleluia. 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 Cada dia que você não desiste, é você mais aperfeiçoado para aquilo que Deus tem para a sua vida. Cada dia que você diz não para você mesmo e diz sim para o propósito de Deus, ainda que seja difícil de fazer, é você um pouco mais aperfeiçoado para aquilo que está por vir, meu irmão. E se até agora já valeu a pena, o que está por vir, ai meu Deus, como nós lemos no começo, as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós será revelada. Aleluia, glória a Deus. Oh meu Deus do céu. Mas pastor, mas Noé, quando virá o dilúvio? Talvez alguns perguntassem: Noé, mas quando vai vir esse tal de dilúvio? E a resposta na minha mente é simples. Noé respondia: o dilúvio virá quando eu terminar a arca. Sabe por quê? Porque o céu só libera o próximo tempo quando você termina o que Ele mandou você fazer. Aleluia. O próximo ciclo só vem quando você completa o ciclo que você está. Agora tem gente que quer mudar a estação sem cumprir o que foi estabelecido nesse dia. Quando vai vir o dilúvio? Quando eu terminar a arca. Quando eu fizer tudo que Deus mandou fazer, aí vem o próximo ciclo, aí vem a próxima estação. Eu estou estudando para a prova, mas chegará o dia que eu serei aprovado, e quando eu for aprovado, eu vou para o próximo nível. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
Agora, Noé podia acelerar a obra, sim ou não? Como assim, pastor? Contratando mais gente, Luiz. Contratando mais gente. Ô Noé, por que você não acelera um pouquinho essa obra, essa arca? Contrata mais gente, Noé. Contrata mais gente, Noé. Mas existem lições importantes aqui, queridos. Sabe o que Noé entendeu? Que a recompensa não era o dilúvio. A recompensa já era a construção da arca. Aleluia. Como assim, pastor? A sensação de participar do que Deus estava fazendo era maior do que a pressa de terminar a arca. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Um dia Jesus vai buscar a sua noiva, e se eu estiver vivo ainda, serei arrebatado juntamente com a igreja do Senhor. Se não, naquele dia nós nos encontraremos. E sabe, eu vou poder olhar e ver pessoas que eu preguei o evangelho para elas, entrando na glória do Senhor, e vou poder dizer: eu participei disso. Aleluia, aleluia. Sabe, fazer para Deus é bom, mas existe um nível muito maior do que esse, que não é fazer para Deus, é fazer com Deus. Fazer com Deus é diferente. Quem faz com Deus não tem nem pressa de terminar, porque já está no melhor lugar que se poderia estar. Aleluia. Pastor, a vida eterna, pastor. Pastor está esperando a vida eterna. Não estou esperando a vida eterna, irmão. Por quê, pastor? Porque a vida eterna começou para mim há 22 anos atrás, quando eu aceitei Jesus. Eu não vou andar com Ele quando eu morrer, eu já ando com Ele hoje. Aleluia. A minha recompensa não é ver a arca construída, a minha recompensa é construir junto com Ele. Aleluia, glória a Deus. Olha que tremendo isso, a sensação de participar do que Deus está fazendo. Nós citamos o nome de pessoas. William Seymour. Quem é o William Seymour? William Seymour é o homem do avivamento da Rua Azusa. Sabe, o grande avivamento da Rua Azusa começou eles numa casa na Rua Azusa, com o joelho dobrado, orando e se arrependendo pelos seus pecados. Daqui a pouco a glória de Deus veio de forma tão intensa sobre eles. Pessoas a quilômetros de distância começavam a chorar pelos seus pecados, agoniados, entristecidos, arrependidos pela vida que tinham levado. O avivamento, ele não começa com gente falando em língua. O avivamento começa com gente se arrependendo dos seus pecados. Mas olha a honra que tem esse homem, William Seymour, sabendo que 100 e poucos anos depois, estamos comentando o resultado da sua vida de oração com o Senhor, da sua intimidade com o Senhor. Charles Finney, John Wesley, Billy Graham, Reinhard Bonnke, Pedro, Paulo, João, o João do Apocalipse, o Estevão que estava sendo apedrejado. Pensa num diácono ungido, irmãos. Pensa num diácono labareda de fogo, sendo apedrejado. Os céus se abriram e ele viu o Senhor, e ele disse: eu vejo Jesus de pé ao lado do trono de Deus. E ele olha para cima e diz: Pai, perdoa-os, não lhes impute este pecado.
três tipos de pessoas. Sabe qual é? Aquelas que se ofendem por tudo e não perdoam. Aquelas que se ofendem por tudo e perdoam. E aquelas que chegaram ao nível de Estevão e de Cristo, que nem se ofendem. Estevão e Jesus não disseram assim: eu perdoo eles. Não, ele diz: Pai, perdoa eles. Ou seja, eu não estou sentindo nada, não tenho nada no coração contra esse povo. Eu fiz a tua vontade, eu caminhei contigo, eu estou vendo os céus abertos aqui, eu estou vendo o meu Jesus de pé ao lado do trono de Deus. E eu fico imaginando, irmão, no momento que Jesus se coloca de pé, porque Estevão foi o primeiro mártir depois da ressurreição de Cristo, o primeiro homem a morrer depois da ressurreição de Cristo. E eu imagino Jesus de pé ao lado do trono do Eterno. E talvez alguns anjos que estavam em volta perguntando o que está acontecendo, Jesus, porque o Senhor levantou do trono. E Jesus respondendo: é porque hoje está sendo inaugurado o reino de Deus, aleluia. Está vindo o primeiro desta nova geração da graça, aleluia. Olha só, irmãos, meu Deus, que poderoso isso. Sabe, a alegria, a recompensa está na jornada, em participar disso junto com Ele. Quem tem pressa perde a experiência, aleluia. Quem tem pressa perde a experiência, não desfruta. Outra coisa que podemos aprender com esta lição importante de Noé não acelerar a obra, é que Deus não te chama para construir algo que você não possa desfrutar juntamente com a sua família. Se você está construindo algo que sua família não pode viver, então não foi Deus que mandou você construir. A arca tinha o propósito de salvar Noé e sua família. Talvez em alguns momentos Noé tenha que ter dito para os seus filhos: vocês não acreditam no que eu estou fazendo, mas estou fazendo porque estou fazendo para a salvação da sua vida, e eu não paro por sua causa. Vou fazer uma segunda pergunta. Fiz a primeira nessa noite, no começo: como Deus te vê quando olha para você? A segunda pergunta é: o que você é capaz ou está disposto a fazer pela sua família? Até onde você é capaz de ir? Existe um segredo escondido nesse texto, que é a necessidade de preservar o que Deus já fez. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: preservar o que Deus já fez. Tem gente que não sabe valorizar o que Deus já fez até aqui. Como assim, pastor? Em Gênesis 1:11 e 1:24. Abre Gênesis 1:11 para mim. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Agora abre para mim Gênesis 1:24. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Deixa eu dizer uma coisa para você. Depois do dilúvio, Deus podia mandar a terra produzir novos animais, sim ou não? Mas aqui tem um ensinamento importante. Ele está nos ensinando a preservar aquilo que Ele já fez, a proteger aquilo que Ele já fez. Como assim, pastor?
Deus não confia o novo a quem não sabe preservar aquilo que já está nas suas mãos. Quantos vivem correndo atrás de algo novo, mas negligenciam a experiência que já viveram, o relacionamento que já construíram, a santidade que já conquistaram, a renúncia que já começou. Quantos não valorizam mais o que já tem nas suas mãos, o que Deus já fez até aqui? Se Deus fizer isso agora, eu fico firme, irmão. Deus já fez. Ele enviou o seu Filho unigênito, porque amou o mundo de tal maneira, e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas tem a vida. Deus já fez. Existem vários textos bíblicos. Abraão, ele sai da sua terra e da sua parentela, Gênesis capítulo 12, e ele vai para uma terra que Deus pediu que ele fosse, e ele passa pelos carvalhais de Manre, e ele constrói ali um altar entre Ai e Betel, um altar, um lugar de relacionamento com Deus. Então Abraão vai para o Egito. A Bíblia diz que Abraão sai muito rico do Egito, está lá em Gênesis 13 já. Abraão sai rico, e sabe o que Abraão faz? Depois que ele sai do Egito rico, a primeira coisa que ele faz é passar nos carvalhais de Manre, entre Betel e Ai, no altar que outrora tinha construído, e adorar ao Senhor. Sabe, isso era o lugar da experiência, era valorizar o que já aconteceu um dia. É Abraão dizendo: olha, Senhor, eu estou rico hoje, eu prosperei nos meus caminhos hoje, mas eu voltei aqui para dizer: eu sei quem eu sou, eu sei da onde o Senhor me tirou, e eu valorizo o que eu já recebi. Aleluia, glória a Deus. Abre para mim Hebreus 11:7, e estamos quase encerrando. Hebreus 11:7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, diga, ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo. Ele foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aleluia. Noé foi avisado das coisas que não se viam. Uma das coisas que sustenta a obediência, sabe o que é? A fé. A fé é um combustível para a obediência. Quem tem dificuldade de obedecer é porque tem dificuldade de crer. Se você crê no poder do Evangelho, se você crê em Cristo Jesus, se você crê no Senhor, obedecer o que a Bíblia diz não é um fardo, é um privilégio. É um privilégio. Agora, se obedecer é um fardo, talvez a dificuldade está em crer. Noé, ele temeu, ele creu e ele obedeceu. Para obedecer até o fim, você vai precisar crer antes de ver. Tem coisas que você não vai ver agora, você precisa crer pela fé. Quantas palavras você já recebeu que você ainda não vê, e você desiste de repente porque está demorando a acontecer? Mas você nem precisa ver hoje, o que você precisa é continuar crendo. E se você vai continuar crendo na palavra, você vai continuar obedecendo. E se você continuar obedecendo, você vai chegar no lugar que Deus falou que você chegaria um dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele construiu para a salvação da sua família, o que o tornou herdeiro da justiça. A justiça de Deus não é apenas condenar, é salvar. Pela fé e pela obediência constante, Noé herdou a justiça, não só do dilúvio, mas da condenação eterna. Mas da condenação eterna. Isso para mim é muito forte, irmãos. Muito forte. Por quê? Porque eu estou aqui, e o meu maior prazer, irmãos,
não é ser empresário. E graças ao Senhor eu tenho a possibilidade de ser empresário hoje. Meu maior prazer não é estar num restaurante. Meu maior prazer não é estar num churrasco de família. Meu maior prazer é estar fazendo a vontade do Senhor. E sabe por que eu continuo? E eu já sofri perseguição, irmãos. Já fui alvo de calúnia. Eu fui comprar uma água agora na distribuidora aqui da esquina. E ela falou: ô pastor, passou um rapaz aqui e falou que te conhece. E aí eu perguntei: falou bem ou falou mal? Ela: não, falou muito bem. Falou que você é gente boa demais, um homem de caráter e tal. E ela deu risada, falou: mas por que falou mal? Eu falei: irmã, porque quando a gente se levanta para fazer o que Deus mandou a gente fazer de verdade, vai ter mais gente falando mal do que bem. Isso é fato. Porque ser um mensageiro do Evangelho, às vezes, é confrontar o erro dos outros. Ser um mensageiro do Evangelho é ser alguém posicionado e não influenciado por outras vozes. Todos os dias alguém chega e fala: pastor, agora eu acho que o pastor devia fazer isso. E de verdade, irmãos, você pode achar o quanto você quiser, mas enquanto Deus não falar para a gente se mover, a gente continua estacionado no mesmo lugar, com as tendas montadas no mesmo endereço. Mas quando Deus fala: agora é hora de ir, quando a nuvem se movimenta, quando a coluna de fogo começa a andar, aí a gente recolhe tudo e começa a andar junto. Não é o que eu acho que estabelece o que nós vamos fazer, é o movimento do céu que governa aquilo que fazemos. E esse é o lugar que eu mais sou apaixonado em estar, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à calúnia, mesmo em meio à não concordância. Está tudo certo, irmão. Se perseguiram, oh meu Deus, se chamaram o Beelzebu, o dono da casa, o que chamarão os seus servos? Aleluia. Pode me chamar do que quiser. Às vezes entristece, mas eu continuo. Por quê? Porque eu creio no que eu estou fazendo. Eu creio no Jesus que me chamou e eu não desisto. Aleluia. Agora, você crê na sua família, meu irmão? Você crê naquilo que está nas tuas mãos? Você crê que 2026 pode ser até aqui o melhor ano da sua vida? Você crê que você pode viver uma virada financeira e viver o que você nunca imaginou que você pudesse viver? Eu creio nisso. E porque eu creio em tudo isso, eu não desisto. Aleluia. Você crê que sua família pode estar dentro da igreja com você, servindo a Deus? Eu creio. E porque eu creio, eu não desisto. Você crê que os teus filhos estão olhando para você e tudo que você faz ecoa no destino deles? Eu creio. E porque eu creio, eu não desisto. Aleluia. Aleluia. Você crê que Deus vai abalar e sacudir a cidade de Colombo? Eu creio. E porque eu creio, eu não desisto. Aleluia. Aleluia. Estamos aqui construindo uma arca, mas não estamos sozinhos. Nós entramos na mata, cortamos árvore, trazemos a árvore, limpamos a árvore, cortamos a tábua, colocamos na arca, passamos betume, e outro dia fazemos a mesma coisa, e outro dia fazemos a mesma coisa. Mas espera aí, não fazemos isso
sozinho, o Rei da glória, o Todo-Poderoso, o Altíssimo está comigo. Sabe, Ele não me prometeu carro, Ele não me prometeu cavalo, Ele não me prometeu dinheiro, Ele não me prometeu riqueza, mas uma coisa Ele disse: eis que estarei convosco até o fim dos dias. Aleluia! Aplauda Jesus e se coloque em pé comigo nessa noite.